Diga, você chora? Vai chorar. Se o Grimmel vencer, não haverá mais dragões. Agora cabe a nós dar um fim nisso. Shazukara! Como Treinar o Seu Dragão 3 é o capítulo final da franquia Como Treinar Seu Dragão, que mostra a amizade entre Soluço e Banguela, mas dessa vez eles encontram novos desafios que podem ameaçar não apenas a amizade deles, mas toda a população de Berk. E aí, será que Soluço e Banguela vão conseguir superar as adversidades mais uma vez e continuarem juntos? Antes da gente partir para nossa análise com spoilers de Como Treinar Seu Dragão 3, afinal de contas o filme já saiu tem um tempinho aí no cinema, já deu tempo de todo mundo assistir, então a gente vai falar assim spoilers do que acontece no filme. Antes da gente falar sobre ele, vou pedir para você se inscrever aqui no canal e clicar no sininho para ativar as notificações e não perder mais nenhum vídeo da Legião dos Heróis. Já aproveita e deixa aquele like. Além disso, eu quero falar com vocês sobre esse nosso cenário aqui. Vocês podem ver o Banguela aqui, tem um ovo de dragão, também tem um Banguela aqui atrás. Foi o pessoal da Sunny Brinquedos que mandou pra gente. Esses brinquedos já podem ser encontrados nas lojas de todo o Brasil. Inclusive, eles mandaram alguns a mais aqui pra gente. Então, além desses próprios aqui pro cenário, a gente tem esses dois brinquedos que nós vamos sortear para algum comentário aleatório aqui embaixo desse vídeo. Então se inscreve no canal e comenta que você quer ganhar esses brinquedos aqui. Comenta aí embaixo que a gente vai sortear um comentário aleatório e você vai levar para casa esses dois brinquedos da Sunny Brinquedos. Então aproveita para seguir o pessoal lá no Instagram, porque tem muita coisa bacana sendo lançada por lá também. Você sabe que a minha perna não é um brinquedo, né? É isso que você quer? Essa perninha? Bah, vai pegar! Como é que eu faço pra descer? Depois dos eventos dos filmes anteriores, toda a população de Berk convive com os dragões e boa parte dos moradores da vila se tornaram resgatadores de dragões. Eles ajudam a libertar os dragões dos caçadores. Afinal de contas, a gente vive em uma utopia de Berk, né? A gente vê a utopia de Berk, onde os humanos conseguem conviver com os dragões, mas no restante do mundo, os dragões ainda são temidos e odiados. E também os dragões não são nada domesticados como são lá em Berk. Então, no geral, ainda existem muito mais caçadores, ainda existem muito mais odiadores de dragões ao redor do mundo do que o que a gente vê ali na população de Berk, que na verdade é algo fantástico, é algo que só existe ali, como o próprio Soluço diz no começo do filme, mais uma vez. E um detalhezinho que eu achei bem legal que foi mostrado logo no começo do filme foi o fato das ovelhas usarem roupas de dragões para se disfarçar em meio aos dragões e não serem devoradas o tempo todo, coisa que a gente viu que continuava acontecendo mesmo no segundo filme, quando os dragões já estavam domesticados. Então, depois desse resgate inicial, esse grupo de caçadores de dragões, o grupo do Soluço acaba deixando uma Fúria da Luz para trás, e é justamente ela que vai ajudar a começar a dividir Soluço e Banguela. Os caçadores de dragões contratam Grimmel, um caçador impiedoso que acha que os dragões são seres inferiores que têm que ser escravizados e eliminados, e cujo objetivo é matar todos os Fúrias da Noite existentes no mundo. E é claro que o Banguela acaba entrando no radar dele, e com isso ele vai usar a Fúria da Luz para tentar desestabilizar o grupo por dentro e conseguir alcançar os seus objetivos. O Grimmel funciona mais ou menos como um doppelganger do mal do Soluço, ou seja, ele também pretende conquistar os dragões, ele também quer reunir os dragões, mas o objetivo dele é matar os dragões. Ele acha que os dragões não podem conviver com os humanos, que os humanos são a espécie dominante, que os dragões têm que ser subjugados. Então existe essa espécie de dicotomia entre os dois personagens. E o Grimmel aparece muito até com os outros vilões que a gente teve anteriormente. Lembra bastante o estilo do Drago Sangue Bravo, que foi o grande vilão do segundo filme. Mas ele consegue ser ainda mais ameaçador e parece um desafio muito maior pro Soluço e pro Banguela. Mas é claro que o grupo também tá mais preparado. É muito legal a gente ver como essa passagem de tempo que aconteceu de um filme pro outro fez com que o grupo ficasse melhor estruturado. Eles trabalham melhor em equipe. É claro que sempre tem as situações de confusão que acontece ali logo no começo do filme. Durante o filme a gente tem várias outras situações em que a gente fala, mano, vocês não deviam deixar isso acontecer, vocês já estão acostumados a resgatar dragões. Mas é claro que a gente precisa dessas situações cômicas, afinal de contas a franquia Como Treinar o Seu Dragão sempre teve muito bom humor nas suas histórias, apesar de trazer muitos momentos pesados e de reflexão. Eu até achei que esse filme ia ser muito mais emocionante, ia ser muito mais sério, muito mais épico do que o segundo filme. Eu acho que o segundo filme tem muito mais dessa carga dramática
dramática, muito mais desse peso que a gente espera talvez para uma conclusão de trilogia, para conclusão de uma saga. Mas ainda assim ele não deixa de ser tão emocionante como ele poderia ser, como ele deveria ser. Então Grimmel consegue colocar o seu plano em prática e separar o Soluço do Banguela. E é muito legal essa separação porque a gente tem os dois núcleos agindo e se conhecendo melhor e percebendo como eles vão ter que conviver quando eles se separar. Não é algo que você espera que aconteça, não é algo que os próprios personagens esperam que aconteça, ou seja, eles não se separam e falam, ah, vamos ver como vai ser a nossa vida separado daqui pra frente. Mas eles percebem, nossa, do lado do Soluço, eu tenho que aprender a conviver sem o meu dragão. Eu tenho que me fazer ser respeitado sem o Banguela. Eu tenho que fazer com que a população de Berk, com que os meus inimigos respeitem a minha figura pelo que eu sou. E para isso eu não posso me apoiar só no Banguela. Eu tenho que me apoiar nas pessoas que estão ao meu redor, eu tenho que confiar nos meus amigos, eu tenho que confiar na Astrid, eu tenho que confiar na minha mãe. Então gera uma situação em que o Soluço começa a agir de fato como um líder viking, apesar de não ter a mentalidade que os vikings têm de guerra, de subjugar os seus inimigos, de conquistar os dragões. É muito mais uma sensação de união, é muito mais uma coisa de família, deles acreditarem que onde eles estão é o lar deles, onde os vikings estão reunidos é onde eles têm força. Então é muito legal a gente ver o Soluço se descobrindo como um líder de fato. Em contrapartida, o Banguela também percebeu que o mundo não era só aquela vila. Afinal de contas, ele era um Fúria da Noite livre que voava pelos céus, acabou capturado ali, né, pelo Soluço, acabou ferido pelo Soluço e aprendeu a conviver com ele, aprendeu a aceitar essa nova vida dependente do Soluço, mas também se livrou dessas amarras. A partir do momento em que ele não precisava mais do Soluço para voar, ele se tornou uma criatura livre, voltou a ser aquela criatura selvagem. É claro que ele ainda mantinha o carinho, ainda mantinha o respeito pelos humanos, ainda se preocupava em cuidar do Soluço e das outras pessoas, mas ele percebeu, caramba, eu sou o Alpha, agora eu tenho outra responsabilidade. A minha responsabilidade é cuidar da segurança do meu povo. É muito um paralelo com o que acontece com o próprio Soluço. Cada um tem que encontrar uma solução, tem que encontrar a melhor maneira para cuidar do seu próprio povo. Além disso, existe um interesse amoroso ali que foi muito divertido de ver sendo trabalhado em cena. Trouxe mais alívio cômico ainda. As cenas em que o Banguela tenta conquistar a Fúria da Luz são sensacionais e trazem muito mais humor pra trama. É o que eu falei, eu esperava que esse filme fosse mais emocionante, esperava que esse filme fosse mais carregado na carga dramática, mas ele trouxe muito bom humor, muito senso de humor, acho que mais até do que os outros filmes, muito mais do que o segundo filme. E isso acabou talvez minimizando um pouco o impacto que poderia ter sido a separação dos dragões e dos humanos, porque sim, era o que eu já tinha falado naquele vídeo que a gente antecipava o que a gente podia esperar de Como Treinar o Seu Dragão 3, é o que a gente conversou um pouco com o diretor Jim DeBlow, né? O Chris conversou com o Jim DeBlow e a gente realmente viu a separação dos humanos e dos dragões. Mas foi um final bem agridoce, você fica triste pela separação, mas logo eles tratam de mostrar que o Soluço e o Banguela em algum momento vão se reencontrar. Fica aquela tristeza da gente ter perdido o que tornava a vila de Berk tão divertida, o que fazia com que a gente quisesse voltar àquela vila, o que gerou diversos spin-offs ali na televisão, né, diversas séries de TV, expandiu esse universo de Como Treinar o Seu Dragão, e tudo isso acabou com esse filme. A gente não vai ter mais capítulos, a gente não vai ter mais uma nova história, pelo menos da maneira como a gente conhece, mas ainda assim, Soluço e Banguela vão continuar se encontrando, e talvez no futuro ainda tenha espaço para que a gente tenha novas histórias, porque os filhos da Astrid com o Soluço conheceram os filhotes do Banguela com a Fúria da Luz. Então não é impossível que haja uma nova série, talvez ali mostrando as histórias dos filhos, dos filhotes, talvez uma nova trilogia de filmes mostrando agora como vai ser as crianças entrando em contato com os dragões. E vale lembrar que os dragões ficaram no centro da Terra, ficaram escondidos na Terra dos Dragões, no mundo perdido dos dragões, estão lá esperando. Cada vez que a Terra treme são os dragões lá, cada vez que os vulcões cospem fogo, cospem lava, são os dragões, mostrando que eles ainda estão embaixo da Terra esperando para que os humanos possam aprender a conviver com eles, eles voltem para a superfície. Então, apesar desse filme de fato encerrar a história, ainda existe o precedente para que a gente tenha novas histórias no futuro, o que eu não acho que vá acontecer tão cedo. Olha só quem chegou! Então, no geral, Como Treinar o Seu Dragão 3 encerra essa franquia de maneira emocionante. Poderia ter sido mais triste, mas eu acho que eles até quiseram conter um pouco isso. O Soluço e o Banguela já passaram por tanta coisa, o Soluço já perdeu tanta coisa. Acho que esse é o final que a gente precisava para a franquia
Como Treinar o Seu Dragão. Mas senti um pouco de falta da gente ver mais da mãe do Soluço em ação, porque ela é uma personagem tão poderosa, uma personagem tão legal, ela foi apresentada e foi tão importante no segundo filme, e aqui ela ficou reduzida a alguns alívios cômicos, algumas frases sem sentidos que não deram andamento na história. Em contrapartida, a participação do pai do Soluço foi sensacional. Não, o Stoico não está vivo, ele realmente morreu no segundo filme, mas o Stoico aparece em alguns flashbacks, em algumas memórias do Soluço, e a gente vê como ele foi importante para a construção do personagem, como ele é importante para que o Soluço seja a pessoa que ele se tornou. E além disso, a gente consegue traçar alguns paralelos bem bacanas com o Rei Leão, aquela cena em que ele está conversando com o Soluço na beira da montanha, eles olham o pôr do sol, eles estão olhando lá distante, existe um mundo escondido, e um dia você vai ter que governar tudo isso. Dá pra gente traçar um paralelo muito bacana com o Mufasa e o Simba ali na Pedra do Rei, e ele mostrando todo o reino pro Simba, falando que tudo aquilo um dia vai ser dele. Mas diz aí, o que você achou do filme? Você acha que ele realmente encerrou essa franquia, ou a gente já vai ter o anúncio de um novo filme nos próximos anos? Comenta aí embaixo, não se esquece de comentar também para participar da promoção aqui dos comentários e levar para casa os brinquedos da Sunny Brinquedos. Já aproveita para seguir a Legião dos Heróis lá nas nossas redes sociais e me segue lá também. É isso, Legionários, e que a força esteja com vocês. Diga, Como Treinar o Seu Dragão 3 começa com o grupo do Banguela aí, desafinei, que são esses dois que a gente... atacando... Pausa. Ha!